Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre medo e sobre insegurança no início da advocacia. Vou esperar um pouco aqui o pessoal entrar. E estamos também ao vivo no YouTube. Então, vocês podem ficar aqui no Instagram ou vir para o YouTube. Então, às vezes eu vou olhar um pouco para cá, às vezes um pouco para cá. E é por isso, porque eu estou também ao vivo no YouTube. Já já a gente começa. Vamos falar sobre insegurança, sobre medo no início da advocacia e como a gente se livrar disso, porque o objetivo é a gente se livrar disso. Tem como? Tem como. Tem receita de bolo? Tem fórmula mágica? Não tem. Gente, vamos começar aqui a falar do tema da nossa live. Sejam todos bem-vindos, vocês que já estão aqui. Eu vou falar para vocês um pouco do objetivo da nossa live, né? O objetivo dessa live é eu trazer alguns insights para vocês, eu trazer algumas estratégias práticas para que vocês apliquem aí e já consigam estar perdendo esse medo, perdendo essa insegurança, que eu sei que é algo que não acontece só com você. Aconteceu comigo e acontece com todos os jovens advogados. Então, a gente vai ter insights, vai ter estratégias práticas para vocês aplicarem aí já no início da advocacia de vocês e, de fato, ir perdendo esse medo que é o calcanhar de Aquiles do jovem advogado. Porque você sai da graduação e você pega a carteira e fala, e agora? Eu faço o quê? Tá, vou advogar. Advogar como? Como é que eu faço uma petição? Como é que eu faço um protocolo? Como é que eu atendo um cliente? Como é que eu precifico meus serviços? Então, de fato, são vários medos que ficam aqui, né, nos nossos ombros, pesando, e a gente precisa de estratégias para ir fazendo o quê? Se livrando desses medos. É fácil fazer isso? Lógico que não. Como eu falei, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, não tem nada disso. Então, se alguém falar assim, tem um jeitinho de você fazer isso assim, num passe de mágica, não tem. Essa pessoa, ela está te vendendo um sonho, está te vendendo uma ilusão, mas tem um passo a passo, sim, tem uma forma, sim, de vocês, de fato, estar conseguindo se libertar disso. Gente, é perfeitamente natural, no início, a gente ter medo, a gente ter insegurança, porque a faculdade ela é de direito, ela não é uma faculdade de advocacia, então, de fato, a gente vai ter esses medos, vai ter essas inseguranças, então não acho que isso só acontece com você, que todo mundo já sabe tudo e você não sabe nada, isso não existe. Todo mundo sai da graduação, principalmente quem não fez estágios, e bons estágios. Não é só fazer estágio, porque eu conheço pessoas que fizeram estágios, mas foram estágios que mais o estudante ele era um boy, o estudante uma pessoa que ficava só tirando xerox, ou seja, ele não aprendeu a prática na advocacia do mesmo jeito. Então, assim, não fez bons estágios, você vai sair da graduação como eu saí, sem saber quase nada, entendeu? Pensando em agora eu faço o quê? E isso o que é que acontece? O que é que traz para a gente? Traz esse medo, traz essa insegurança que a gente precisa tratar. Porque ter medo não é algo que é ruim. Ao longo de toda a nossa advocacia, é importante a gente ter, sim, essa questão do medo, mas não é um medo que te paralisa, é um medo que vai te deixar, vai te dar um freio para você não fazendo as coisas na loucura, não fazendo as coisas sem pensar. Então, não é, na verdade, eu não sei nem se a palavra certa seria um medo, mas é um controle, é algo que te deixa cauteloso. Só que no início não é cautela, no início a gente não sabe nem para onde ir. E aí é que traz, aí é que tem toda essa questão. Então, Simone está ouvindo, está tudo ok lá no YouTube, graças a Deus. E outra coisa, tenho medo de errar, que é constante. Eu tinha muito medo de fazer protocolo. Eu ficava ali indo e voltando. Até eu conseguir fazer protocolo, às vezes eu levava um dia. Tudo pronto, era só protocolar, mas eu levava um dia porque eu tinha medo de apertar um botão errado, eu tinha medo de clicar onde não deveria clicar, e de fato, depois nem sabia nem como corrigia se de fato eu fizesse uma juntada errada, se eu fizesse um protocolo errado. Então, o medo, ele é constante, mas o que eu sempre quero deixar claro para vocês estejam preparados para enfrentar esse medo. Outra coisa que acontece muito é a comparação. A gente está aqui na questão da comparação. Aí você vê advogado A, B ou C com escritório, já tendo uma vida e carro de luxo, enfim, né? São várias coisas e você pensa assim, meu Deus,
Será que eu vou ter? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? E isso tudo vai bugando a nossa mente, porque de fato, independente de qualquer coisa, nós somos seres humanos. E aí a gente fala assim, meu Deus, será que eu vou ter um escritório? Será que eu vou ter aquele carrão? Será que eu vou fazer aquela viagem? Será que eu vou viver nesse luxo? Só que uma coisa que vocês precisam ter em mente é que rede social, as pessoas mostram o que elas querem mostrar. As pessoas, elas mostram só os momentos bons, recortes, são recortes, não é a realidade. Então, não tem a rede social como algo que, de fato, é o mais importante na sua vida, para você se basear por isso. Porque se você se basear pela rede social, por aquilo que você está vendo na rede social, você vai começar a ficar doente. É literalmente isso, não tem outra coisa para falar. Você vai começar a ficar doente. Porque fulano tem, você não tem, fulano faz, você não faz. E é importante você comemorar cada conquista. Por quê? Porque cada conquista importa. São esses pequenos passos que eles vão levando a gente para o próximo nível. E o próximo nível, ele é individual. O meu próximo nível é um, o seu próximo nível é outro. E a minha conquista, a minha realização, o meu sucesso é um, o seu é outro. E assim a gente vai fazendo o quê? A gente vai caminhando rumo aos nossos objetivos, aquilo que de fato faz sentido para a nossa vida. Outra coisa é a pressão por resultados. Aí a gente começa a advogar e a gente já fica desesperado, achando que já tem que ter resultado. A gente já tem que ter uma carteira de cliente, a gente já tem que ter. E aí as pessoas começam a encher também a nossa mente de: e aí, já tem escritório? E aí, já está recebendo dinheiro, já está ficando rico com a advocacia, já ficou rico com a advocacia, porque advogado é rico, porque advogado é rico. E isso também vai borbulhando na mente o que acontece. Isso adoece a gente. E aí você também precisa fazer o quê? Se blindar dessas palavras, se blindar dessas coisas e ter cautela. Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem um tempo. E quando a gente pensa que cada pessoa tem um processo e tem um tempo, cada pessoa também ela tem um caminho e ela tem sonhos que são individuais. Tem gente que começou de um jeito, tem outro que começou de outro, tem gente que recalculou a rota no meio do caminho, tem gente que já seguiu uma linha reta. Enfim, cada pessoa ela tem uma forma de atuação. E com isso, o que acontece? As pessoas vão ter resultados diferentes. Então é importante você se blindar dessas questões do medo, se blindar da comparação, se blindar da pressão externa e também da pressão interna. Porque às vezes o outro está ali, ó. E eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, porque principalmente para quem é pai de família, para quem já tem uma família, você precisa levar o sustento para casa. Então, vai ter pressão das pessoas cobrando o resultado. Mas é importante você se blindar para você não adoecer. E o que é insegurança, o que já é medo, se torna em adoecimento. E aí, de fato, as coisas elas vão deixar de caminhar. E você vai começar a achar que a advocacia tem algum problema. Você vai começar a achar que a advocacia não dá certo, a advocacia não é para você, a advocacia não funciona. E a gente sabe que não é isso. Então, eu falei aqui de algumas dores, né, que de fato elas atingem o jovem advogado, ela me atingiu, ela pode estar te atingindo ou ela vai te atingir, só que é normal. Acontece, mas depois passa. E quando a gente entende que passa, aí a gente começa a, de fato, a respirar. E aí eu trouxe aqui também, né, como eu falei, qual é o tema da nossa live? É como você superar o medo. Então, quando a gente fala em superar o medo, a gente tem que ter estratégias para que a gente se liberte desse medo, dessa insegurança. E aí eu trouxe aqui, né, algumas estratégias para vocês aplicarem, porque também não adianta eu vir aqui falar, você ouvir e não aplicar. Porque se eu falar, você ouvir e não aplicar, é mais do mesmo, não funciona. Normalmente a gente vê as pessoas adquirirem cursos, fazer um monte de coisa, e aí elas não aplicam, e ela fala assim: fiz aquilo, não deu resultado. Fiz aquilo, não deu resultado. E realmente não vai dar resultado. E aí eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Teve certa vez que eu fiz um plano anual na academia. E aí o que acontece? Eu, no início, eu ia com mais frequência, depois comecei a parar de ir, depois comecei até que eu desisti. Ou seja, a academia estava lá, o plano estava lá, mas eu não ia. Eu ia ter resultado? Lógico que eu não ia ter resultado, porque eu não estava fazendo o que eu deveria fazer. Então, o medo existe, a insegurança existe, mas a gente tem a nossa parcela de atuação dentro disso para eliminar isso. E aí eu trouxe aqui algumas ferramentas para vocês aplicarem, né? Algumas estratégias, insight para vocês aplicarem aí no dia a dia de vocês. O primeiro
é investir incansavelmente em conhecimento. Gente, conhecimento, a advocacia, ela muda todos os dias. Atualmente, a gente tem vivido uma fase de insegurança jurídica que é absurda. Então, ela muda todos os dias. O entendimento que era hoje, amanhã já não é mais. E se você não investir em conhecimento, se você sair da graduação e achar que tudo que você adquiriu na graduação vai te servir na vida prática, não vai acontecer. Então, você precisa estudar constantemente, porque é esse estudo que vai te deixando mais forte, tecnicamente, teoricamente mais forte. E com isso, você vai tendo mais segurança para que você consiga, né, entender de um assunto, compreender um assunto, ter clareza sobre aquilo que o seu cliente ou aquilo que você está participando ali em determinado ambiente. Então, invista em conhecimento. Invista em pós, invista em cursos técnicos, invista em especialização, invista em mentoria, workshop, grupo de estudo, invistam em vocês. Todo investimento que vocês fizerem em vocês não é dinheiro jogado fora, é investimento, porque aquilo vai te trazer um retorno. Mas, de fato, vocês precisam investir e se colocar na posição de aprender, porque só colocar o dinheiro de vocês e não ir aprender, não ir buscar esse conhecimento, de fato, também se torna vazio. Deixa eu tomar uma água. E aí, uma outra coisa. Flávia, eu ainda não tenho condições de eu adquirir uma pós, adquirir um curso. Gente, vocês devem, lógico, né? Devem caminhar com pessoas que já trilharam o caminho que vocês querem trilhar. Óbvio que sim. Vocês devem ter mentor, vocês devem adquirir cursos práticos para que isso agregue na sua vida prática. Mas se você me diz, Flávia, eu não tenho como ter dinheiro, recurso para investir. A gente tem os sites aí. Internet, eu tenho certeza que você tem. Então, a gente tem os sites onde vocês podem acessar a jurisprudência, onde vocês podem acessar entendimento, processos, enfim, onde vocês podem acessar toda a legislação. Comecem a entender. Vocês têm como e têm locais para buscar o conhecimento. É só querer. Quando a gente quer, as barreiras, elas começam a cair na nossa frente. Nem sempre vai ser fácil, porque, como eu falei, cada pessoa tem uma jornada, mas é possível, isso sim é possível. Então, se não pode investir agora, comecem a buscar conhecimento aonde você pode buscar. Comecem a adquirir conhecimento em locais que não vão te demandar recurso financeiro, mas aí vai te demandar tempo. Então, você vai ter que fazer o quê? Divide seu tempo em blocos e vai estudar. Vai estudar, vai buscar capacitação, porque senão não vai dar certo. Outra coisa que é importante é você construir uma rede de apoio. Gente, a advocacia é uma atividade de relacionamento. Quando você tem relacionamento, você consegue ter mais segurança, porque você tem um suporte. Pode ser, se você tem dinheiro para investir, mentor, está em grupos de estudos, participando de workshop, onde você vai ter contato com essas pessoas. Ah, Flávia, mas eu não tenho. Mesmo assim, busque peça ajuda, colega, peça orientação. Busque estar perto de pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar e que, de fato, elas podem te ajudar. Então, você está ali naquela dúvida daquele processo, você tem para quem mandar uma mensagem, você sabe que essa pessoa vai te ajudar. Você pode pedir à pessoa assim, pô, estou precisando ir assistir umas audiências, e essa pessoa fala, vem comigo. Então, selecione as pessoas que vão caminhar com você e comece a ver essas pessoas como alguém que de fato pode agregar na sua vida. Mas, como eu sempre falo, não adianta as pessoas agregarem na sua vida e você não agregar nada na vida do outro. Preste atenção aqui nessa informação. Você também tem que ser alguém que agrega na vida do outro, porque tem que ter uma via de mão dupla, né? Não é só a pessoa me oferecer, a pessoa alimentar o meu conhecimento, a pessoa trazer conhecimento para mim e eu não dou nada de retorno. Eu falo aqui no vídeo, aqui no Instagram, que a pessoa fala assim, ai, Flávia, mas eu não tenho nada para oferecer. Eu falo assim, faz um bolo. Não sabe fazer um bolo? Compra um bolo. Gente, tem formas da gente retribuir tudo que o outro faz para a gente. Mas, às vezes, a gente não tem interesse, de fato, em retribuir. E a gente sempre vai colocar desculpas para blindar aquela nossa decisão, aquela nossa vontade de não querer fazer. E isso é muito ruim para a nossa advocacia, porque a advocacia é uma atividade de relacionamento. Então, assim,
vai se cercando dessas pessoas que, de fato, podem agregar na sua vida. E outra coisa, é sobre você começar pequeno, mas você ir ganhando confiança aos poucos. Quando eu estava estudando para a OAB, tinha uma professora que falava assim, passos pequenos e firmes, passos pequenos e firmes. E aquilo ecoava na minha mente e eu nunca me esqueci daquilo. E, de fato, era passos pequenos e firmes para a gente conseguir chegar onde a gente queria. Naquele momento, os meus passos pequenos e firmes eram em relação à minha aprovação. E eu estudava dia após dia, foi uma fase difícil, uma fase em que eu estudava, eu estagiava, trabalhava, tinha que estudar para o TCC e para a OAB, então foi uma fase bem complicada, mas eu estava ali, dando passos pequenos e firmes. E aí, quando eu fui aprovada, eu mandei mensagem para ela, passos pequenos e firmes. Então, assim, você comece pequeno, mas você tem que ir ganhando confiança aos poucos, no caminho, na sua jornada. Mas, para isso, você tem que ter esses passos pequenos, mas firmes, com confiança, com constância, com dedicação. Porque se você não fizer isso, é mais do mesmo. Vai chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e você vai estar um profissional com várias debilidades. E eu não estou dizendo que você vai chegar daqui a 5 anos o perfeito, porque não existe perfeição. Mas a gente vai se lapidando ao longo do tempo. A gente vai identificando as nossas falhas, as nossas fraquezas, e a gente vai aparando as arestas, e com o tempo a gente vai conseguindo ficar muito melhor naquilo que a gente se propôs a fazer, porque o objetivo é isso. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje naquilo que eu me propus a fazer. Eu sou advogada trabalhista, então eu quero ser a melhor advogada trabalhista que eu puder ser. Não é a melhor advogada trabalhista do mundo, não, é a melhor advogada trabalhista que eu puder ser. Claro que se eu pudesse ser a do mundo todo, era perfeito. Mas cada dia você tem que ser o melhor profissional que você puder ser para você, sem comparação, sem olhar que tem alguém que... E essa questão de comparação ela é péssima. Por quê? Eu não posso comparar minha jornada com a jornada de um advogado que já tem 10, 20 anos. Ele já trilhou caminhos que eu ainda não trilhei. Então, não consigo comparar. Ah, Flávia, você pode comparar com a pessoa que está no mesmo tempo de advocacia que você? Também não, porque nossos caminhos são diferentes. Então, ele tem uma jornada, eu tenho outra jornada. Então, a gente tem vivências diferentes. Por esse motivo, a gente vai ter resultados diferentes, a gente vai ter ganhos e perdas diferentes. Então, sempre celebre todas as suas pequenas conquistas, mas entenda que você tem que dar passos pequenos e firmes rumo àquilo que você de fato se propôs a fazer, que é ser o melhor advogado que você puder ser. Eu sei que eu falando isso hoje pode parecer muito fácil, só que lá atrás eu fiz exatamente isso. É por isso que eu falo, tudo que eu falo aqui, eu não estou falando coisas que eu ouvi falar, que alguém me disse ou que eu li no livro. É tudo que eu vivenciei. Então, tudo que eu vivenciei, tudo que eu fui fazendo, eu sentia as dificuldades, eu falava, eu preciso fazer isso. E eu nem sabia que eu estava fazendo certo ou errado. E eu fui fazendo. Claro que teve coisas que eu fiz e deu errado, teve coisas que deu certo, e o que dá certo é o que eu sempre trago para vocês aqui. E você tem que desenvolver habilidades complementares. A advocacia, ela não é só você pegar o seu diploma, colocar na parede e dizer sou advogado. Hoje em dia, o advogado ele precisa saber negociar, ele precisa saber vender, ele precisa saber se posicionar, ele precisa saber de gestão, de persuasão, enfim, são tantas habilidades que o advogado precisa saber, porque nós somos um produto. A advocacia Flávia, ela tem que se vender. Se eu não me vender, o cliente ele não me vê, ele não me contrata e, por consequência, eu não vou ter honorários. E eu não vou sobreviver da minha advocacia. Na verdade, eu não quero sobreviver, eu quero viver abundantemente. Então, eu preciso ter habilidades extras. Eu preciso saber além do direito, eu preciso saber além da jurisprudência, eu preciso saber além da doutrina. Porque, atualmente, só isso não basta. Porque o cliente chega no seu escritório, se você não souber vender, se você não souber persuasão, se você não souber negociar, o cliente ele simplesmente ele vai embora. E aí toda a jurisprudência, toda a doutrina que você sabia, ela vai ficar ali para você. Então você retém o cliente com as suas habilidades e depois é mais fácil você ir para essa parte técnica. Então também desenvolva essas habilidades desde o início. Comece a olhar para você e entender o que é que você tem que é forte, quais são as habilidades que você já tem. Tem gente que já é um vendedor nato, potencializa isso. Mas tem gente que não sabe vender nada. Aí você tem que ir trabalhar essa parte de ser um vendedor. Porque, na verdade, a gente tem muito problema com essa palavra, né? Vendedor. Porque
historicamente se tornou pejorativo. Só que nós somos vendedores desde quando a gente nasceu, a gente já nasce vendendo, a gente já nasce negociando. Por isso que é importante vocês desenvolverem essa habilidade para quem já tem, ou então ir adquirir essas habilidades complementares que a faculdade não ensina e que o advogado não sabe, porque a gente não sabe vender, a gente tem dificuldade com negociação, a gente não sabe técnicas de persuasão, a gente não sabe tantas coisas e a gente precisa aprender. Outra coisa, a gente não sabe nada sobre gestão, sobre negócios. Você monta o escritório, você não sabe como gerir o seu escritório e daqui a 6 meses você tem que fechar o escritório. Por quê? Porque virou uma bola de neve, porque você não entende nada de gestão. Então, a outra estratégia é vai aprender habilidades extras e com isso você consegue ir ficando mais completo, você consegue ir ficando mais robusto. Imagine que você vai colocando ali capa em cima da capa em cima de capa. Quando você vai ver, vai estar muito robusto. E essas capas que vão te dando força para você se blindar do medo, se blindar da insegurança. Porque você pode até não saber ainda como fazer todo um processo de A a Z. Mas você sabe como se vender, você sabe como se posicionar, você sabe como se comportar, como falar, e isso tudo já te traz muito mais segurança na vida prática da advocacia, né? E outra coisa, o autocuidado. Gente, o autocuidado, ele é fundamental. A nossa atividade, a advocacia, ela tem um dress code, que a dress code já é um padrão de vestimenta, né, que existe. Então, a gente de fato precisa olhar para essas questões. Ah, Flávia, você anda de blazer o tempo todo? Lógico que não. Você anda de salto alto o tempo todo? Lógico que não. Mas tem lugares que você precisa estar apresentado. Você vai fazer uma audiência, você vai fazer de qualquer jeito? Não. Você tem que ir de blazer, você tem que ir apresentável. Então, também, já pensa no seu autocuidado, pensa na sua imagem, né? Como essa imagem, ela fala com o cliente, como essa imagem, ela transmite autoridade. Faz um teste de você colocar uma roupa comum e você chegar num local e pedir uma informação. E no outro dia você vai no mesmo local, só que bota uma roupa lá, você é homem, bota lá seu terno, sua gravata, bota o terno completo e vai pedir informação naquele lugar. O tratamento ele vai ser outro. Infelizmente isso acontece. Mulher é a mesma coisa. O tratamento vai ser outro. Então assim, olhem também para a aparência de vocês. Por quê? Uma boa imagem, ela gera autoridade, ela gera confiança. Quando o cliente ele te olha, ele não quer, e você chega todo apresentável, ele não vai pensar se você é jovem advogado, se você pegou a carteira ontem ou se você pegou a carteira hoje. Ele não vai nem ter esse pensamento. Mas se você chegar lá de qualquer jeito, ele já vai falar assim: meu Deus, que advogado é esse? Então, a imagem da gente, ela também fala pela gente. E aí a gente precisa se colocar nesse lugar de que, ó, para o cliente vai ter impacto. E se vai ter impacto para o cliente, eu preciso ter cuidado. Por quê? Porque quem eu quero atrair é o meu cliente, sabe? A gente vai se posicionar para atrair alguém. Quem é esse alguém? O nosso cliente. Então, também olhem para a imagem de você. Ah, Flávia, só imagem não. Cuida daqui, gente. Cuida da saúde de vocês. Como eu falei no início, tem a pressão, tem as cobranças, tem as comparações. E se você não cuidar, você vai adoecer. E é muito ruim você começar a adoecer por coisas que às vezes estão fora, mas estão gerando impacto na sua vida. Então, cuida também do externo, mas cuida do interno. Olha para você com carinho, olha para a sua realidade, olha para suas vivências, respeita o seu tempo. Cada pessoa tem um tempo. É importante eu deixar isso claro aqui, que cada pessoa tem um tempo. Nem todo mundo vai conseguir tudo da mesma vez. Nem todo mundo vai conseguir tudo no mesmo tempo. E às vezes alguém que consegue algo muito depois, ele alcança voos muito maiores do que quem conseguiu lá atrás. Porque cada pessoa ela tem um tempo. Então, respeita o tempo de vocês, respeita o momento, respeita a fase e principalmente respeita as circunstâncias de vocês. Tem gente que já tem família, tem filho, então já é uma outra realidade. Tem pessoas que ainda são solteiros, são muito jovens, é outra realidade, são outras preocupações. Apesar de a gente querer prática, a gente querer estabilidade na advocacia, mas são outras preocupações no dia a dia. E isso é importante a gente colocar ali na balança. Se você não colocar na balança e faz uma comparação nivelada, você sofre. E aí esse sofrimento ele vai fazer o quê? Ele vai te adoecer. E outra coisa é você ressignificar o seu erro. Gente, no início a gente vai cometer erros. Flávia, que erros? Vários. A gente vai cobrar errado, a gente vai fechar contrato com clientes que a gente não deveria fazer. A gente pode pagar mico na audiência, a gente pode falar o que não deve falar na hora de despachar com o juiz, enfim. São vários erros
que a gente sim pode cometer. Mas eu faço o que com esses erros? Eu pego ele, coloco nas minhas costas e fico carregando ele ao longo da minha vida, sofrendo com ele? Lógico que não. Eu pego esse erro e eu ressignifico esse erro. Eu pego o erro e transformo ele num aprendizado. Quando você pega o erro e você transforma ele num aprendizado, aí você consegue ir para o próximo nível, que é o nível de maturidade, de entender que, ó, isso aqui aconteceu. Por que aconteceu? Porque eu não tinha prática, que eu não sabia fazer. Tá, mas agora que eu sei que aconteceu, o que, que eu faço com isso? Então, pega os erros e transforma em aprendizado. Porque se você colocar nas suas costas e levar ele para o resto da sua vida, vai ficar pegando poeira, daqui a pouco vai pegar gordura e esse erro ele vai pesando e você fica sempre se culpando. E eu não estou falando aqui de você simplesmente esquecer as coisas, porque um erro mesmo que eu cometi ali na primeira audiência, eu sempre falo sobre ele e eu não esqueço do erro. Porque aconteceu, mas eu fiz o quê? Eu peguei aquilo como experiência e nunca mais eu cometi aquele erro em toda a minha vida. Todas as audiências de lá para cá que eu fiz, nunca mais eu cometi aquele erro. Por quê? Eu não sofri com aquele erro a ponto de permitir que ele me paralisasse. Eu entendi que eu estava errada, eu entendi por que eu errei, então não me culpei porque eu errei, mas me culpei um pouquinho. Mas assim, não fiz daquilo uma carga pesada para mim, entendeu? Eu peguei, ressignifiquei aquilo e entendi que sim, poderia acontecer, mas eu vou identificar o que aconteceu, vou tratar o que aconteceu e, de fato, eu vou me libertar daquilo que aconteceu. Mas eu vou recapitular aqui tudo que a gente já falou sobre a estratégia. Vamos lá, o tema da nossa live: como perder o medo e a insegurança desde o início da advocacia. Eu trouxe aqui algumas ferramentas. Essas ferramentas é para que vocês apliquem na vida de vocês e, de fato, consigam ter mais tranquilidade nesse início que é difícil. E aí, o ponto principal que eu falei aqui: é normal ter insegurança, isso não acontece só com você. Aconteceu comigo e vai acontecer com outros jovens advogados, mas a gente segue. Então, o primeiro ponto é capacitação constante. Se você não se capacitar, o direito vai fazer isso aqui, ó. Ele vai te envolver de uma forma em que você não consegue mais acompanhar, e de fato você se torna mais um na multidão. A outra coisa é você construir uma rede de apoio, ter mentores, ter parceiros, fazer network, ter pessoas do seu lado que de fato possam te direcionar para o próximo nível. O outro ponto é você entender que começou pequeno, mas vai comemorando todas as suas conquistas, passos pequenos e firmes. É isso que vai te levar para o próximo nível. O outro é você desenvolver habilidades adicionais, porque a advocacia, ela não é só você ser advogado, você é vendedor, você é marqueteiro, você é gestor, você é parceiro, você é empresário, enfim, você é várias coisas. E aí você precisa entender isso. E também você tem que priorizar o seu autocuidado, a sua aparência e também a sua mente, porque se você não cuidar da sua mente, já era, né? Todo esforço que você fez até aqui, de fato, ele vai embora, ele se dissipa e aí não vale a pena. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Eu queria dizer que para mim é um prazer ter vocês até agora aqui comigo. E tenham todos uma ótima noite e até a próxima live. Tchau, tchau.